de trás pra frente. Ela já falou, estude de trás. Tá, eu achei baixo mesmo. Então tá, pessoal, se você gostou de pode ser hoje. Posso aumentar mais? Vamos lá então, pessoal, vamos começar então de trás para frente, como eu sempre falo para vocês, tá? Os pontos mais importantes, tá? Eu vou destacar e eu vou lá comigo, tá? Vocês já sabem disso, né? Começando em relação ao metabolismo do hemo e metabolismo das porfirinas é a mesma coisa, tá? Então, quando eu falo de porfirina, eu estou falando de hemo, porque o hemo é uma porfirina. Então, vocês precisam saber o que é uma porfirina, na verdade. Então, a porfirina é qualquer substância que tenha os 4 anéis de pirróis. Quem é o anel de pirrol? É essa estrutura aqui, esse anel com nitrogênio aqui. Então, para ser uma porfirina, tem que ter quantos desse anel? Tem que ter 4. Então, eles são tetrapirroles. Outra característica das porfirinas é que no centro de cada pirrol, eles vão ter um metal. E é o metal que vai diferenciar uma porfirina da outra. Nós temos 3 porfirinas importantes na natureza. Quais são elas? A clorofila, a vitamina B12 e o nosso hemo. O que vai diferenciar uma porfirina da outra? Vão ser os metais que se encontram aqui no centro. Então, por exemplo, a vitamina B12, qual vai ser o metal que está no centro? O cobalto. Na clorofila vai ser o magnésio e no grupo hemo vai ser o ferro. Falando de ferro, esse ferro ele pode ser oxidado e ele pode formar o ferro ferroso e o ferro férrico. O ferro ferroso é o ferro mais 2, é a forma ideal que tem que chegar ali na hora de fazer a síntese do hemo, porque somente nessa forma o oxigênio é capaz de se unir ao grupo hemo e ser transportado na hemoglobina. Se ele é oxidado mais uma vez e formar o ferro férrico, que é o ferro mais 3, a hemoglobina vai ser transformada em uma substância chamada meta-hemoglobina. E a meta-hemoglobina não é capaz de se ligar ao oxigênio, certo? Então, o ideal é que seja ferro ferroso, que é o ferro mais 2, e não ferro férrico, certo? Bom, além disso, lembrem-se que o nosso organismo ele produz hemo, tá? Nós produzimos hemo para quem? Para as hemoproteínas. O que são hemoproteínas? São proteínas que contém o hemo na sua estrutura química. Então aí nós temos a hemoglobina, temos a mioglobina, temos o citocromo C, o citocromo P450 e as enzimas, que é a catalasa e a triptófano birrolase. Então tem que saber todas essas características, porque eu posso perguntar assim: qual é a hemoproteína que transporta o oxigênio? A hemoglobina. Qual é a hemoproteína que participa na cadeia respiratória no transporte de elétrons? É o citocromo C. Qual é a hemoproteína que faz a hidroxilação dos xenobióticos? Citocromo P450. E qual é a hemoproteína que faz o armazenamento do oxigênio nos músculos? Vai ser a mioglobina. Principalmente essas aqui, tá? Mioglobina, hemoglobina, citocromo C e citocromo P450, ok? Nós produzimos hemo em maior concentração para a hemoglobina. De 80, 82 até 85% da nossa produção vai para a hemoglobina. O restante vai para as demais hemoproteínas. Em relação à biossíntese do hemo, lembrar o quê? Quem são seus precursores, com quem começa. Então, os precursores do hemo, na biossíntese do hemo, são 2. Um é um aminoácido, que vai ser a glicina, e outro vai ser um intermediário do ciclo de Krebs, que é o succinil coenzima A. Então, se eu perguntar assim, precursor da biossíntese do hemo que vem do ciclo de Krebs, vai ser succinil-CoA. O precursor da biossíntese do hemo, que é um aminoácido, vai ser a glicina. Ou perguntar quais são, aí está no plural, aí tem que colocar os 2, certo? Também é importante saber na biossíntese do hemo qual é a sua enzima reguladora. Quem regula esse processo? É a primeira enzima, tá? A primeira
delta, amino, glebulínico, sintasa, mas nós podemos colocar essa sigla, ALA, sintasa ou ALA-S, tá? Não tem nenhum problema. Essa enzima, ela precisa ser ativada, e ela vai ser ativada por uma vitamina, que vai ser a piridoxina, vitamina B6. Então, uma deficiência, uma hipovitaminose da piridoxina, ela vai influenciar na biossíntese do hemo, na formação do hemo. E isso pode levar a uma patologia chamada anemia microcítica, certo? Além disso, levar em consideração que qualquer substância que interfira no metabolismo da vitamina B6 vai interferir no metabolismo também na biossíntese do hemo. Existem certos medicamentos que interferem no processo metabólico da piridoxina. Quais são esses medicamentos? Anticonceptivos orais, né? Temos os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroideus. Temos os antiparkinsonianos, os antituberculósicos. Então, são medicamentos que acabam interferindo no metabolismo da piridoxina e, como consequência, no metabolismo do hemo também, da biossíntese do hemo. É isso da biossíntese. Em relação ao catabolismo do hemo, lembrar que onde acontece a localização do processo do catabolismo, da degradação do hemo. Ela acontece nas células retículo-endoteliais. De quais órgãos? Baço, fígado e médula óssea, certo? Então são esses três principais. Agora, quais são os produtos finais do processo do catabolismo do hemo? São dois. A urobilina, que dá coloração à urina, e a estercobilina, que dá o pigmento característico das fezes, certo? No meio do caminho do catabolismo do hemo, nós temos duas substâncias que devemos levar em consideração, que são as bilirrubinas. Temos primeiro formada a bilirrubina não conjugada, que também é chamada de bilirrubina indireta ou insolúvel, é a mesma coisa. E depois nós temos a bilirrubina conjugada, que também pode ser chamada de bilirrubina solúvel ou bilirrubina direta. O que acontece? Quando o organismo não consegue metabolizar esse processo catabólico adequadamente, vai acontecer um acúmulo de bilirrubina no organismo. E isso causa patologias que são chamadas de hiperbilirrubinemias. Um exemplo de uma aumento de bilirrubina vai ser a icterícia, tá? É o mais comum, tá? Em relação a esse aumento, em relação a esse produto intermediário do catabolismo do hemo, tá? Que está lá no final do material também. Então, relacionar a icterícia com o processo de aumento de bilirrubina em relação ao catabolismo do hemo. E, por fim, saber também uma patologia relacionada com a biossíntese do hemo, que são as porfírias, tá? Aqui. Então, o que são as porfírias, né? As porfírias nada mais são que as porfirinas que ficam acumuladas na pele, nos ossos e nos dentes. Como essa substância tem uma coloração própria, nós temos que lembrar quais são as características das porfírias, né? Então, as características das porfírias, vocês podem lembrar do que, por exemplo, ela vai ter uma urina na cor púrpura, tá? Porque vamos dizer assim, ela acaba eliminando na urina essas porfirinas. Outra característica que ela tem é a fotossensibilidade também, porque o oxigênio ele fica muito reativo quando as pessoas têm porfírias, né? A porfíria, ela acaba sendo acumulada na pele. Então, quando exposta à luz solar, esse oxigênio fica muito reativo e corrói, que acaba degradando os nossos tecidos, tá? Então, as pessoas têm fotossensibilidade. Outra característica também das porfírias é a hipertricose, tá? O que seria a hipertricose? Um aumento na produção de pelos, tá? Na face, nos braços, nas pernas. Além disso tudo, eu coloquei outras características para vocês também. Vocês podem colocar palidez cadavérica, encias, que é gengivas descarnadas, podem colocar pele recoberta de ampolhas, né? Mutilações nas orelhas, no nariz. Então, o que é a porfíria? Porfíria é quando as porfirinas são acumuladas onde? Ossos, pele e dentes. Elas não ficam acumuladas
densos, ficam mais sensíveis, certo? E como eu já tinha dito a vocês, as hiperbilirubinemia, o mais comum aqui, que nós mais vamos ver, vai ser a icterícia. Não precisam lembrar desses valores.